Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um dia abençoado, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, neste vídeo vamos falar muito sobre o jogo de ontem. Vasco da Gama 1, Coritiba 1, aquela sensação de que poderíamos ter trazido para o Rio de Janeiro 3 pontos. Vamos falar aqui sobre as nossas categorias de base, o Sub-20 jogando neste momento. Vamos falar sobre o nosso departamento médico, o Rômulo no estaleiro e o Cabo, hein? O torcedor que é a cabeça do Cabo, ontem foi o grande vilão junto com o Vanderlei. E meus amigos, e que história é essa aí de novo patrocinador Betano no Vasco? A gente vai explicar toda essa situação. E a política, vamos falar sobre a necessidade de mudança. Por que tem que haver uma reviravolta? E amigos, ontem em Pernambuco, em Recife, rumores aí de que Thiago Neves poderia jogar no Vasco da Gama. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo. Por favor, ativem o sininho e, meus amigos, deem aquela moral lá no canal alternativo Aceita Vascaína. Link na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Vamos começar aqui pelas nossas categorias de base. Meus amigos, está passando agora na TV da CBF Vasco da Gama e Sport, jogo no Nivaldo Pereira, lá no campo do Arte Sul, o nosso Sub-20 em campo. A garotada embalada aí após vencer a equipe do Corinthians por 6-0. Sorte aos meninos da colina. Futebol profissional, dia de folga hoje. O Vasco da Gama ontem empatou com Coritiba, deixou escapar uma bela oportunidade aí de entrar no G4. Sampaio Corrêa perdeu ponto, CRB perdeu ponto, era só o Vasco da Gama fazer o seu dever de casa que conseguiria aí chegar ao G4. Com este empate, o Vasco da Gama perdeu uma posição, foi para a 6ª colocação e agora está a 2 pontos aí do G4, que é o nosso objetivo. Os destaques do jogo de ontem, sem dúvida nenhuma, Gabriel Peck, menino muito aguerrido, e também a nossa máquina de fazer gols, Germancano, que não pode ser poupado. Germancano jogou 30 jogos esse ano, não desfalcou o Vasco da Gama em nenhum deles, mas é essencial, é vital para o gigante da colina. Bom, se a gente teve aí os nossos heróis na partida de ontem e os vilões, hein? Marcelo Cabo, pessoal que é a cabeça do Marcelo Cabo. Muitos torcedores do Vasco e conselheiros também pedindo para o Marcelo Cabo sair. O Marcelo Cabo aí muito confuso nas declarações dele pós-jogo, na coletiva e sobretudo na escalação, nas mudanças aí no decorrer da partida. Vanderlei ontem também foi objeto de muitas críticas aí, tomou um frangaço no jogo de ontem. Agora o Vasco volta as suas atenções para a partida contra o Náutico, partida que acontece aí com transmissão da Rede Globo no domingo às 16h30. O Náutico, que decepcionou, perdeu para a Ponte Preta jogando, melhor dizendo, empatou por 1-1 com a Ponte Preta lá nos aflitos. Perfeito? Bom, meus amigos, e o departamento médico do Vasco da Gama, hein? Pois é, o Rômulo vai fazer exames e preocupa aí. Será um novo caso de Breno aí no Vasco da Gama? A lesão foi grave momentos antes da partida. No aquecimento, o Rômulo sentiu aquela lesão que é
crônica. Deixa a opinião de vocês aí sobre esse assunto. Meus amigos, com relação ao patrocinador aí da Betano, alguns canais aí parceiros da diretoria colocando Betano no Vasco da Gama, isto porque um conselheiro do Vasco, seu Nelson Sendas, concedeu uma entrevista num canal aqui de YouTube e explicou que o Júlio Brandt estaria atrás desse patrocinador da Betano. O Vitor Roma ontem negou que a Betano tenha procurado o Vasco da Gama, então só passou aí de uma mentira de um conselheiro aí da Sempre Vasco. Mais uma mentira. Isto por enquanto. Pode ser que amanhã ou depois assina. Os canais parceiros aí já colocaram o Grupo City no Vasco, Amazon, Nivea e etc, né? Vamos ver aí como que vai ficar. A gestão Jorge Salgado, dia 14/7, não conseguiu nenhum patrocinador ainda para o Vasco e trabalha aí apenas com os patrocinadores da gestão de Alexandre Campelo. Meus amigos, com relação à situação na justiça, isso que está aí não é Vasco, por isso que a gente quer uma reviravolta, uma mudança. Perfeito? Ontem a gente viu o Fluminense vencendo o Cerro Porteño. Hoje o Flamengo joga na Libertadores, 2 clubes no Rio de Janeiro, em plena crise, pandemia, jogando Libertadores, e o parâmetro do Vasco hoje é o Botafogo numa Série B. Por isso que a gente quer uma reviravolta o mais rápido possível aí na justiça, certo? O Vasco precisa voltar aos seus dias de glória. Isso que está aí não é Vasco. O Vasco na 6ª colocação aí na Série B. E é o seguinte, 11 rodadas, o Vasco ainda não entrou no G4. Enfim, bom, por isso o Vasco também precisa de reforços. Ontem a imprensa pernambucana mencionou que o Thiago Neves está de saída do Sport. O Thiago Neves ontem não treinou e rumores lá em Recife dão conta que o jogador teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Thiago Neves, que tem 36 anos, joga ali de meia, camisa 10, que é sim um bom jogador, mas já tem 36 anos e desde que saiu do Cruzeiro, passou pelo Grêmio, passou pelo Sport e não obteve uma grande trajetória no futebol. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham. O Vasco da Gama apostando aí em jogadores aí, rumores, especulações aí com relação a mais um jogador que passou aí da casa dos 30 anos de idade. Fato é que hoje, para a posição do Thiago Neves, a gente tem o Marquinhos Gabriel, que não joga nada, e o Sarrafiori. Então deixem aí a opinião de vocês sobre toda essa situação, meus amigos. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Mais tarde a gente vai fazer uma live lá no canal alternativo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos. Aquele abraço. Valeu.